não tive muito tempo para fazer uma pesquisa tão a fundo, porque eu viajei na sexta-feira para Córdoba para encontrar o Fassi lá. Fiquei sábado o dia inteiro em reunião com ele e domingo já estava dando a resposta de que iria e estava viajando na terça, né? Então tudo foi assim muito rápido. É, Pesquisei na internet normal, me deixou um pouco mais tranquilo, porque o próprio Andrés Fassi já tinha trabalhado em Juárez 30 anos atrás. Então, e como ele estava aqui, ele me deu um panorama, não se preocupa com nada e tal, tudo mais. O Juárez já tinha tido alguns jogadores brasileiros, dentre eles o William Magrão, e o William Magrão tinha sido meu jogador. Então, eu acabei tendo uma conversa com o Magrão e ele me falou muito bem do clube, da presidente, de tudo mais. Mas confesso que logo que a gente chegou, ainda estava bastante apreensivo, né? É, Tem até um episódio engraçado também, eu acho que de contar. Vim eu e o Gustavo, preparador físico, primeiro. O Maldonado estava com algumas questões particulares para resolver no Chile, então ele não veio nos primeiros dias. E aí eu e o Gustavo, a gente estava num hotel, ali estava hospedado no hotel até a gente procurar casa e tal. E, pô, vamos comer alguma coisa, vamos comer tal. Tinha alguns restaurantes próximos, a gente entrou em um deles. A princípio, nada demais, tranquilo. Todo mundo olhando para a gente, então a gente percebeu que todo mundo estava vendo que a gente não era dali. Sentamos, comemos, não tivemos problema nenhum, comemos tacos e tudo mais, tal, beleza, saímos. Aí depois acho que 1 ou 2 dias depois a gente estava conversando com um funcionário do clube, ó, como que é aqui, a gente não conhece, tá, onde a gente pode ir e tal. Aí ele tava, ó, esse restaurante é bom, esse é bom, esse é bom. E aí ele apontou porque a gente tinha ido e falou, esse aí eu não recomendo, porque esse aí às vezes é perigoso. Aí a gente, porra, caiu na gargalhada, porque, pô, entramos bem no que era roubada e não sabia. Mas não aconteceu nada, enfim. E foi tranquilo, foi isso. Eu não tive muito tempo de pesquisar. E volto a dizer assim, eles contam sim que muitos anos atrás, eu vou dizer 15, 20 anos atrás, era uma cidade muito complicada, era uma cidade em guerra mesmo, tinha toque de recolher. Depois eu pesquisando, acho que é até uma coisa bacana, o termo feminicídio surgiu em Juárez. Então, esse termo que hoje a gente usa como feminicídio surgiu do que acontecia com as mulheres em Juárez por conta do narcotráfico e tudo mais. Pelo menos foi isso que eu busquei na internet, vocês podem confirmar. Então, era uma cidade muito complicada e que passou por esse processo de reestruturação de tudo mais. E uma das coisas que a presidente do clube, que é a Alejandra, sempre apregou muito é que o fato dela comprar a franquia e o fato dela manter o clube, dela manter as coisas, é, é para ajudar as crianças a terem uma outra referência que não é a referência que eles tinham do narco e tudo mais. Então, para ela é muito importante que o clube seja um clube que dissemine valores, que ajude a comunidade a ver ali, enfim, uma referência de valores, uma oportunidade para as crianças e para tudo mais. É, Se eu não me engano, ela me disse que não sei há quantos anos atrás, se você perguntasse a uma criança na rua o que eles queriam ser uma criança pequena, eles diziam que queriam ser sicários, que eram os matadores de Juárez, né? Queriam ser matadores. E aí o clube veio no sentido de, não, não, peraí, essa não pode ser a referência da juventude da cidade. Então a ideia é que as crianças agora queiram ser jogadores de futebol, ou que queiram ser engenheiros, ou que queiram ser, né? Enfim, que queiram buscar outras coisas. E é uma cidade que está nesse processo e que eu vejo que tem uma comunidade muito forte, uma comunidade muito preocupada. A gente estava falando antes da questão do futebol, né? Tem muitas escolas de futebol no final de semana, não só amador, veterano, né? Tem muita criança jogando o dia inteiro. Então, é uma cidade que eu vejo que tem se abraçado, tem se cuidado e por isso tem conseguido mudar esse histórico que já teve lá atrás. Bom, primeiro, assim, eu tinha uma expectativa, né, de trabalhar fora. Depois da saída do Vasco, existiram algumas sondagens, a maioria para times da América do Sul e tal. E eu estava nessa expectativa de ter essa primeira oportunidade, né, de um trabalho no exterior. E aí apareceu essa oportunidade do Ruares, foi um convite feito pelo Andrés Fassi, que é o presidente do Tajeres,
porque eles meio que são um grupo, né? O Andrés é o presidente do Tajeres e é quem toca o futebol aqui no Juárez, e eles estão adquirindo um clube na Espanha também, então é parte de um projeto maior, de um grupo maior. E aí o convite foi para assumir o Juárez. Eu confesso que não conhecia muito a cidade, conhecia assim, né, de ouvir falar das séries, aquilo que todo mundo acaba vendo, um tema de violência e tal. Mas ele me deixou tranquilo, falou que não tinha mais nada disso e tudo mais. E aí depois eu passei a estudar, enfim, a equipe e tudo mais. A Liga Mexicana sempre é uma liga que atrai, porque tem boas equipes, tem bons jogadores, tem bastante investimento, né? Eu tinha um conhecimento, a princípio, superficial da liga, e aqui agora que eu estou aprendendo um pouco mais. E foi isso, eu cheguei, a equipe já estava disputando o Clausura, já tinha 6 jogos, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei no sétimo. Cheguei a tempo de assistir o jogo contra o Chivas, em Guadalajara, mas não de dirigir a equipe, não treinei nada. Então eu assisti o jogo e depois aconteceu uma série de coisas que nunca tinham me passado. A gente tinha um jogo marcado contra o Puebla no outro final de semana, então eu acho que o jogo contra o Chivas foi no sábado e a gente tinha um jogo contra o Puebla, acho que na sexta-feira ou no sábado. Bom, eu tinha 2 dias de treino e aí um dos jogadores do elenco se envolveu num acidente de trânsito e faleceu, que foi o Puma. E aí isso foi na quarta-feira. Tinha treinado segunda, terça, na quarta-feira teve esse acidente. E aí foi uma coisa que comoveu todo mundo, enfim, mexeu com o clube, mexeu até um pouco com a liga. Então aí eles adiaram esse jogo do Puebla, que a gente ia ter, em função de tudo que tinha acontecido, a gente não conseguiu treinar e tudo mais. Então esse jogo foi adiado e a gente estreou na outra semana contra o Monterrey em casa e depois esse jogo foi realocado para uma data FIFA, né? E esse foi o primeiro momento assim mais conturbado desse início. Depois a gente, enfim, já ia falar espanhol em peça. A gente começou contra o Monterrey, teve uma sequência difícil, não conseguimos os resultados de início, que foi uma sequência com Monterrey, com Tigres, Pachuca, enfim, uma sequência pesada com 3 equipes que sempre brigam por títulos aqui. E aí, a partir do quinto, sexto jogo, umas 2, 3 semanas, a gente começou a encaixar o trabalho, e aí começaram a vir os resultados, e aí a coisa começou a andar melhor. A gente conseguiu, depois de fazer um amistoso contra o Lokomotiv, que é um clube que está em El Paso, a gente está em Juárez, né? É um clube que está em El Paso, é um clube que joga a USL, não é a MLS, é como se fosse uma liga menor, que pertence à mesma dona do Juárez, ela tem os 2 clubes. Então a gente fez um jogo treino lá, um amistoso, meio que um clássico da fronteira para eles. E aí, na verdade, foi a primeira vitória que a gente teve, ganhou o jogo e depois a gente teve uma sequência de 3 vitórias aí. Então teve 4 vitórias seguidas, que era algo inédito na história do clube, né? O clube nunca tinha alcançado 3 vitórias seguidas num torneio ou 4 vitórias seguidas dessa maneira, porque o Juárez é uma franquia, aqui os clubes todos são franquias, né? É uma franquia relativamente nova, tem 7 anos na primeira, antes tinha um outro nome, chamava Cobras, que era o pai da Alejandra, que é a presidente do clube hoje, que dirigia, enfim, está nesse processo de ser um clube que está se estruturando, está crescendo, e a gente conseguiu essa sequência de vitórias, conseguiu terminar bem esse torneio, a gente terminou em 12º lugar, ficou muito tempo em último lugar, são 18, né? E depois conseguiu avançar e terminar em 12º. E agora a gente está nesse processo de reestruturar o elenco, de reestruturar as coisas para iniciar o Apertura de uma outra maneira. No início, foi mais difícil. Vou até começar falando um pouquinho mais de Juárez. É isso, é uma cidade que está no meio do deserto, é deserto mesmo. Então é uma cidade de extremos, né? No inverno costuma fazer bastante frio. Foi quando a gente chegou no inverno. Quando eu cheguei estava 0 graus. Tinha dia de manhã que estava -1. E a gente ia treinar com 4, 5. Então tinha essa adaptação ao frio no início.
E agora a gente está numa época já de calor, né? E aí também é muito extremo, é mais de 40 graus, você tem que se adaptar, né? É uma cidade que tem as suas peculiaridades, então está na fronteira. Na verdade, Juárez e El Paso acabam sendo como se fosse uma metrópole só, né? As duas interagem muito, tem muito trânsito de pessoas indo e vindo o dia inteiro dos dois lados, né? Eu Passo, apesar de ser uma cidade americana, tem 80, 90% da população de origem latina, né? Qualquer lugar que você vai em El Paso fala espanhol. Até eles brincam aqui, se eu já estou aprendendo Spanglish, porque eles misturam às vezes, falam espanhol junto com inglês e tal. E Juárez tem essa característica, eles enaltecem isso de ser uma cidade que eles chamam de bicultural, né? De ter muito essa influência americana, mas ser uma cidade mexicana. Então, é uma coisa que para eles faz muito sentido, traz orgulho para eles, assim, se denominam como uma cidade bicultural. Então, teve essa adaptação ao clima, que no início foi mais complicada, a comida também, porque Pimentada? pô, demais, demais, tudo vai muita pimenta. Aqui a gente, quando quer perguntar se é apimentado, a gente pergunta se pica, né? Pergunta, só pica? E quando eles falam que não pica, é porque tem pimenta, mas dá para você comer. Quando eles falam, não, não, esse pica é porque, porra, se prepara que é complicado. Tem que estar com a garrafa de água do lado e respirar fundo. Então, assim, tem essa questão da culinária, é muito o que eles chamam de Tex-Mex, né? Que é aquela história de taco, de burrito, come muito, tudo é tortilha. Então, pô, no café da manhã tem tortilha, no almoço se deixar tem tortilha, na janta tem tortilha. Se vai comer uma sopa, é uma sopa de tortilha. Faz parte, né, da nutrição deles. E você tem encontrado, por exemplo, restaurantes brasileiros? Já consegue pegar algumas coisas de comida brasileira, assim? Então, logo que a gente chegou, eles falaram, não, tem uma churrascaria brasileira e tal, chama Espadas. E a gente foi, a comissão técnica foi, e para a gente foi meio frustrante, porque é uma churrascaria, vamos dizer assim, no molde brasileiro, mas o corte da carne é outro, a maneira de servir é outra. Deu para matar um pouquinho a saudade, mas deixou a gente um pouquinho frustrado, assim. Mas é uma cidade que se come bem, me surpreendeu, porque apesar de estar uma cidade no meio do deserto, eles consomem muitos frutos do mar, tem muito restaurante de frutos do mar. Não sei como eles levam para lá, como eles conservam, mas tem muito, acho que é um hábito do México em geral, assim, em todo lugar. E voltando na cidade, né? Uma cidade hoje industrial, sempre foi uma cidade com essa característica de ter muito imigrante que queria atravessar para os Estados Unidos, ainda tem isso. Mas aí o que eles disseram que foi acontecendo ao longo do tempo é que ia muita gente para lá com essa ideia de tentar passar para os Estados Unidos, não conseguia passar e acabava sendo absorvido com mão de obra pelas fábricas, né? Então hoje é um polo industrial grande. Juárez, acho que é, não sei, a quinta, a sexta maior cidade do México e tem um polo industrial muito grande. É uma cidade que até 15, 20 anos atrás, isso eles me contaram, era uma cidade em guerra, né? Em guerra entre os narcos, presença do exército, de certa maneira um pouco como a gente se habituou a ver no Rio, né? Essa coisa. Mas hoje não mais. Eu, desde que estou aqui, não fiquei sabendo de nenhum caso de violência, não vi nada. Uma cidade bastante tranquila. Ainda tem essa presença de narcotráfico, de tudo, ainda tem essa presença de muitos imigrantes querendo atravessar. De manhã, quando eu vou trabalhar, eu pego uma avenida que vai paralela ao muro, né? Aquele muro que tem, que separa do Trump e tudo mais. E aí você vê muita gente caminhando com mochila nas costas ao redor do muro. Você vê que é gente que está esperando uma oportunidade para atravessar. Então tem essa questão muito forte. Mas, em geral, como eu te disse, é uma cidade tranquila, boa de viver. E agora já estou mais adaptado. A questão do clima foi difícil no início, agora um pouco mais equilibrado. Tem uma questão particular também, isso nunca tinha passado. Eles veem muito no aplicativo, acompanham muito e sabem quando vai ter uns ventos fortes, porque tem dia que tem uns ventos muito fortes.
acho que pela questão do deserto e tudo mais. E tem dias que o vento tá forte e você consegue treinar, só que assim, é impossível treinar a bola parada, porque se você bate a bola de um lado, ela vai parar do outro lado. E tem dias que não dá para treinar. Tem dias que ele fala, ó, vai ter vento e tem que mudar o treino ou vamos para academia porque é vento de, sei lá, 80 quilômetros por hora, 90 quilômetros por hora. E como é deserto, quando dá esses ventos, lá os terrenos que são vazios são areia, terra, né? Pô, sobe aquela areia, sobe aquela, tu não enxerga nada. Não sei, acho que eu não tive a oportunidade de trabalhar nos países árabes, mas pelo que me contam, se assemelha nesse sentido. Até no último jogo do torneio, o horário em que ia ter mais vento era o horário do jogo. A gente tentou conversar com a federação para mudar, não teve jeito, jogamos com esse vento e parecia que um time estava jogando com o campo assim, no segundo tempo o outro É. assim, porque batia o tiro de meta e ela não passava do meio campo por nada. Foi uma adaptação. Não senti, dentro do clube eu não senti esse tipo de debate, não. Assim, tem muitas histórias, por exemplo, dois dos roupeiros, fiquei sabendo até esses dias, eles não são de Juárez, eles tinham ido para Juárez com essa expectativa de ir para os Estados Unidos, acabaram atravessando, foram deportados, ficaram sem visto, até que eles começaram a trabalhar no clube agora, e agora têm o visto, podem cruzar aí e voltar. Mas do debate político não vi muita coisa, não. Até teve recentemente, agora acabou de acontecer as eleições aqui no México, né? É, e também não vi um debate assim grande sobre isso, não. É como eu te disse, existe uma sinergia muito grande entre as duas cidades. Tem muita gente que atravessa todos os dias a fronteira para ir trabalhar, tem muita gente que atravessa para ir fazer compra. Por quem eu passo, você consegue algumas coisas ter uma vantagem econômica grande, roupa, produto eletrônico, tal. Então, por mais que tenha um limite de compra entre as duas, né, que você poder passar com X dólares e tal, acaba tendo assim muito intercâmbio mesmo, de muita gente que passa o dia inteiro. Eu sei de três pontes que você pode usar para cruzar, são três pontes que você pode passar. E todas as três, dependendo do horário, para você passar de carro, você fica 1h30, 2 horas na fila. Eu, com a comissão técnica, cruzei algumas vezes a pé, que aí é mais tranquilo. Então, você atravessa a ponte a pé, chega do outro lado, você tem a imigração, você passa, tem que mostrar o visto americano, eles te perguntam onde você está indo, o que você vai fazer, mas nada demais. E aí você atravessa e depois você pode andar por El Paso, né? Então, tem esse fluxo contínuo. Tem alguns jogadores que são México-americanos, que têm as duas cidadanias, e eles vivem em El Paso, moram em El Paso, e aí cruzam para Juárez para treinar, para jogar, e depois acabam passando para lá. Esse eu acho que é uma outra característica que tem bastante, porque na Liga Mexicana você tem direito a 9 vagas de estrangeiro, né? E aí esses jogadores que são México-americanos não ocupam essas vagas. Mesmo os que eles sejam selecionados pela seleção americana, eles são considerados mexicanos. Então acaba sendo uma vantagem você conseguir atrair esse tipo de jogador, porque eles não te ocupam vaga de estrangeiro e te ajudam tecnicamente. Então a gente tem alguns nesse perfil aí. Primeiro, a estrutura do clube, né? O clube tem um CT, tem um centro de treinamento que tem 4 campos, mais uma área menor. E aí, essencialmente, esse tem mais dois sintéticos, é que a área onde está o CT é uma área cedida pela prefeitura, né? Então tem esses 4 campos que eu te falei, que na verdade quem usam mais é o profissional, o feminino, que eles têm um time feminino aqui também que eles dão bastante valor, e o sub-23, e depois o restante das categorias de base acaba treinando nesses dois sintéticos, que são próximos ali do CT, dá, sei lá, 200, 300 metros, mas estão numa área que é de acesso mais livre à prefeitura e tudo mais, né? Uma área cercada por outros campos de terra e tal, os nossos de grama, normal, bem tratados. Exige um cuidado especial por conta do clima, aquilo que a gente falou, no inverno muito frio, no verão muito quente, então a gente tem essas questões com os campos. Depois tem o ginásio, tem a parte do escritório ali onde fica a comissão, refeitório, é tudo bem funcional,
não tem nada luxuoso. O Juárez, como eu disse, é um projeto relativamente novo, né? O clube dentro da Liga Mexicana. Então, uma das coisas que eles frisaram é que tem a intenção de construir um CT moderno, enfim, de fazer o Juárez crescer. Tem um estádio hoje que, se eu não me engano, tem a capacidade para 15 mil pessoas ou 18 mil, e é um estádio que pertence à Universidade de Juárez. Então, o clube tem um convênio com a universidade, usa o estádio para mandar os jogos. O feminino também manda os jogos lá. A gente pode treinar algumas vezes lá. A universidade usa o estádio para outros esportes e tal. Eles têm uma situação parecida com o que a gente vê muito nos Estados Unidos, então, de muitos alunos terem bolsa de estudo por praticar esporte e tudo mais. Então, a universidade tem esse complexo. Em relação à estrutura, é isso. Em relação à cidade, é uma cidade que respira muito futebol. É, Ao longo da cidade toda, você vê muitos campos que a gente chama de várzea no Brasil. Aqui eu não posso dizer que é de várzea, porque não tem rio, né? Não tem, não tem água, mas tem muito, muito campo de futebol, campo de terra, terra batida mesmo, porque é deserto. E no final de semana, todos os campos lotados o dia inteiro. Entra um time, sai outro time. Então, assim, é uma cidade que respira bastante futebol. O segundo esporte seria o beisebol. Eles não têm um time na maior liga de beisebol do México e tudo mais, mas eles têm vários campos de beisebol também espalhados pela cidade. Em El Paso também tem um time de beisebol, que é o Chihuahuas, que joga uma liga menor também. É um time que está embaixo do guarda-chuva do San Diego, né? Eles têm essas questões na liga lá. Mas aí tem muita gente que atravessa dos dois lados para ver as partidas de beisebol e tal. É um pouquinho como eu disse antes, assim, eles, por estarem na fronteira, estão muito ligados com muitas coisas da cultura americana, né? Então, a final da NFL, todos os bares ficam cheios, todo mundo quer assistir o futebol americano, todo mundo acompanha e tal. Mas, sem dúvida, o primeiro esporte seria o futebol e um segundo seria o beisebol. Eu não cheguei a conversar com o Jardine, a gente sempre teve uma relação muito boa, não próxima assim, mas sempre teve uma relação muito boa, não cheguei a conversar com ele. E depois que eu cheguei, eu não tive a oportunidade, de encontrá-lo, porque o Juárez já tinha jogado com o América, né? A gente acabou não se encontrando. E é longe, né? As cidades É do. longe, é longe. Eu encontrei o Renato Paiva, que é o português, que está no Toluca, que estava no Bahia, né? Já tinha enfrentado ele no Del Valle, então, assim, foi bacana encontrá-lo. Tinha também uma relação de amizade com ele. Tem alguns outros treinadores que eu conheço, o Anselmi, que fez a final agora com o Jardim pelo Cruz Azul, que também estava no Del Valle, sempre tive uma relação bacana com ele, mas também não o encontrei, porque a gente não enfrentou o Cruz Azul. Acho que a gente vai se encontrar agora. É, Eles têm, o Jardine, enfim, tem feito um trabalho fantástico, não tenho o que dizer, sempre foi muito bom treinador, e eu acho que agora os resultados estão só ratificando isso. Eles têm um carinho especial, sim, pelo brasileiro, pelo futebol brasileiro, conhecem bastante os jogadores, conhecem da cultura também. A torcida sempre me pergunta se eu não vou trazer jogadores brasileiros para cá e tal, e o samba, e a ginga. Então tem toda essa questão que envolve, sim. Até chegaram a me perguntar, acho que na última coletiva do ano, se eu não estaria trazendo o Scarpa para cá. E eu falei, olha, ele chegou a ser meu jogador no Red Bull Brasil, muita gente nem sabe, mas eu acho que ele não vai vir para cá e está bem onde ele está, no Atlético Mineiro e tudo mais. É, então eles recebem bem, conhecem bastante. Acho que no primeiro ou segundo dia que estava trabalhando, os roupeiros já estavam me perguntando picanha, se a gente ia comer picanha, se a gente ia fazer um assado, né, como eles chamam aqui, que é o churrasco. Eu acho que são culturas bastante semelhantes na maneira de ser, na maneira de lidar com as coisas e tal, até na forma de se organizar como país. São culturas assim bastante semelhantes, alegria, o povo muito amável, muito receptivo, muito carinhoso. Eu acho que se sentem, vamos dizer assim, apesar da distância entre os dois países, se sentem como povos co-irmãos aí. Quando eu tive a primeira conversa com o Andrés, como te disse, presidente do Tajeres,
sim, me abriu essa possibilidade de depois eu estar participando de outros clubes dentro desse conglomerado, dentre eles o próprio Tajeres, ou de repente até a Espanha, com essa aquisição que eles vão fazer de um clube, já está bem encaminhado, parece, ainda não bateram o martelo, mas já está bem encaminhado. E foi, claro, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que também me atraiu, né? Essa possibilidade de vir para cá, de aprender, de crescer, de dar esses outros passos. É, é um clube que vai crescer, não tenho a menor dúvida. O Juárez agora falando. Eu acho que eu cheguei num momento complicado do clube, porque era um clube que sempre vinha nos últimos anos brigando pelas últimas posições, sempre ali na parte de baixo da tabela. E aqui o campeonato não tem ascenso nem descenso, né? Você não, eles fecharam isso na época da pandemia e tem uma discussão se vai voltar a ter ou não, mas a princípio parece que não vai voltar, que eles vão caminhar mais para esse lado de uma MLS mesmo, de ter as franquias e tudo mais. Então, se você quer entrar, ou você compra uma franquia, ou eles abrem o campeonato para que mais franquias participem e aumentem o número de clubes, né? E aí o que acontece aqui, não tendo o descenso, é que os últimos lugares têm que pagar uma multa, tá? E essa multa ela vem de um coeficiente de alguns torneios. Então eles pegam essa média de pontos, fazem um coeficiente dos pontos dos últimos 4, 6 torneios. E aí você, assim que termina no clausura, sempre no clausura eles veem quem são os últimos colocados nesse coeficiente e você tem que pagar uma multa à liga, como se fosse uma compensação por você não ser rebaixado. Então o Juárez vinha sempre pagando as multas e você tem diferentes níveis de multas, né? O último paga uma multa maior, o penúltimo menor e o antepenúltimo uma menor ainda, são os três que pagam multas. O Juárez vinha constantemente fazendo o pagamento dessas multas. Como a gente conseguiu no último clausura elevar bem o coeficiente, terminar em 12º, a gente conseguiu sair da última multa para a menor multa, né? E aí eu estou falando de uma economia aí para o clube de mais ou menos quase 3 milhões de dólares, né? Que Caramba. é um valor assim pesado e tudo mais. Ficaram todos muito contentes. E agora eu tenho mais esse semestre, eu tenho um contrato até dezembro, e a ideia é seguir esse processo de reestruturação do clube. Então, falando um pouquinho do trabalho. Quando eu cheguei, era um clube e um elenco relativamente muito acomodado com essa situação, conformado. Eu acho que a palavra acomodado não, mas conformado com essa situação de estar sempre nos últimos lugares, de estar aceitando, de entender que era assim mesmo, que o clube era assim mesmo. E aí a gente fez um trabalho muito forte de tentar mudar essa cultura de clube, eu digo mudar em relação à mentalidade, a questão dos treinos, de apertar mesmo, colocar 2 períodos, elevar a carga de trabalho, de tudo mais. Gerou resistência no começo, como a gente falou, não é uma cidade fácil e a gente não tem uma estrutura tão forte como o clube. Então, para treinar 2 períodos, eu não tenho condição de manter os jogadores no CT. Eles tinham que treinar de manhã, poder ir para casa e voltar à tarde. Isso gerou uma certa resistência. Mas depois, a maneira como o time começou a jogar bem, enfrentando todo e qualquer adversário, os resultados vindo, também isso passou depois a entrar numa ciranda positiva, né? Eles viram o efeito disso e começaram, teve uma mudança grande de mentalidade na maneira de encarar as coisas. A gente acabou lançando muitos jovens jogadores porque tinham fome de oportunidade, e agarraram o seu espaço. Então agora a gente está nesse processo. A ideia para esse próximo torneio é manter essa base, que hoje é uma base que eu tenho de 12, 14 jogadores que eu posso contar. Hoje eu tenho 5, 6 meninos muito jovens que eu estou observando no elenco agora na pré-temporada. E a ideia é que a gente consiga fazer contratações para ir aumentando esse nível, né? Então, respondendo à expectativa agora, classificam 10, sendo que 6 vão direto para o que eles chamam de liguila, que seria o playoff, e 4 jogam o que eles chamam de play-in, né? Como que se fosse um playoff antes do playoff principal, tá? Então, o 10º classifica para o play-in. A gente ficou em 12º lugar, a gente tem como meta agora tentar entrar ao menos no play-in, tentar terminar ali no mínimo como 10º, 9º, tentar fazer o play-in
porque aí a gente assegura duas coisas. Primeiro, conseguir algo que o clube nunca fez na história, que é classificar, e segundo, manter o coeficiente de pontos altos para não, eventualmente no futuro, não ser necessário pagar a multa, e já seria um crescimento grande aí sair das últimas para esse meio de tabela. Esse seria o objetivo principal nesse momento. A família está longe, é um processo difícil, né? Acho assim, as pessoas que acompanham o futebol às vezes acabam não tendo a dimensão do que isso representa para nós profissionais, eu digo mais comissão técnica mesmo, essa distância. Eu tenho quatro filhos, todos eles em idade escolar ainda, então, até por eles terem uma vida no Brasil, terem os seus compromissos, terem, enfim, os esportes que praticam, estarem vinculados e tudo mais. Nesse início, a gente optou por não trazer eles para cá, até porque, como disse anteriormente, eu não tinha muito conhecimento do que era a cidade, né? Existia uma dúvida grande aí sobre questão de violência e tudo. Então, no primeiro momento, eu não consegui trazer eles para cá. Quando acabou o torneio, eu passei 2, 3 semanas no Brasil, consegui matar um pouco a saudade. Tento falar com eles por telefone, por vídeo, por Zoom, a gente se fala sempre. Até essa semana teve um episódio que eu acho assim pitoresco, assim engraçado. Normal, eu sempre tive o hábito, porque muitas vezes trabalhei longe de casa, né? Sempre tive o hábito de muitas vezes ligar para eles à noite e contar história para as crianças dormir, né? Então eu vou contando a história no telefone e eles vão dormindo. E essa semana eles me pediram para contar a história, só que em espanhol. E, e eles não falam espanhol. E eu falei, tá bom, vou tentar. Pô, e fui contando a história em espanhol, fui contando a história em espanhol. E foi engraçado que chegou uma hora que o menor, que tem 6 anos, que é o Tito, falou assim: mãe, eu não estou entendendo nada. Mas o mais legal foi que a Nina, que é um pouco mais velha que o Tito, que tem 11 anos, a Nina falou: não, não, eu estou entendendo. Ó, você está contando isso, você falou que aconteceu isso, você falou que aconteceu aquilo. Pô, e ela nunca fez aula de espanhol, nada, mas eu acho que pela semelhança das línguas, ou não sei se porque eu também não falo tanto, fui falando mais devagar, ela tinha entendido, pô, 80, 90% da história. Foi muito legal, assim, foi uma brincadeira entre a gente, entre família, foi muito bacana. E a maneira como a gente tem tentado matar essa saudade, né? O livro que eu tô lendo agora, na verdade, nem é um livro brasileiro, é Davi e Golias. É, eu tenho o autor aqui, preciso pegar, já escreveu vários livros, Outliers e tudo mais, né? É um livro mais nesse momento que conta entre as vantagens e as desvantagens que você tem entre ser considerado o Golias, o favorito, né? Isso traz vantagens e desvantagens, e Davi, que seria a zebra, né? Que isso também te traz vantagens e desvantagens. Eu acho que nesse contexto que eu tô faz todo sentido, porque nós estamos num dos clubes que é um dos menores da liga e a gente precisa entender quais são as oportunidades que a gente tem nesse contexto, né? E quais são os desafios também que a gente tem. E do Brasil, que eu trago música, que eu escuto, enfim. O Gustavo, que é o preparador físico que trabalha comigo, cozinha muito bem. Às vezes a gente até brinca que eu trago mais ele porque ele cozinha do que pelo trabalho. Uma brincadeira que a gente faz, mas é uma brincadeira porque é super competente. E de vez em quando ele consegue cozinhar alguma coisa ali, mais com o sabor brasileiro, para a gente matar a saudade. Tem sido dessa maneira que a gente tem mantido o vínculo aí com o Brasil. Sobre o Vinícius e o Paquetá, né? Eu entro no Flamengo como auxiliar em 2018, no início do ano. Eles já estavam no elenco principal treinando. Nenhum dos dois era titular. Na verdade, o Paquetá até jogava mais, mas estava jogando numa função de ataque. Eu não sei se muita gente vai se lembrar disso, porque ele tinha acho que um jogo com o Jaime jogar de centroavante, e aí estavam colocando ele mais ali na frente, às vezes jogava de ponta, às vezes de centroavante, tudo mais. E o Vinícius vinha sempre sendo é, uma troca, né? Uma troca que dava uma mexida no time, dava uma levantada. Eu me lembro de um jogo, e ainda o Carpegiani era o treinador, pela Libertadores contra o Emelec fora. Se eu não me engano, o Emelec faz 1-0, e aí o Vinícius entra e o Vinícius faz 2 gols em 10 minutos. Assim, uma coisa de outro mundo. Enfim, Porque ele depois. botou o óculos, né? Que ele comemora com Isso, óculos. isso, isso.
E aí depois, enfim, acaba, por questão de resultado, no Carioca o Carpegiani acaba saindo, né? E aí, enfim, o resto da história vocês sabem, eu começo como interino e tal, e as coisas vão encaixando e vai. E aí o titular da ponta esquerda era o Everton sai, vai para o São Paulo, e aí o Vinícius, não, vou botar o Vinícius, é o que tem. E o Vinícius teve alguma dificuldade nos primeiros jogos, tal, mas depois ele arranca e vai embora. Tanto é que eu acho que quando ele sai no meio do ano, porque ele já estava vendido ao Real Madrid e tudo mais, eu acho que ele era o artilheiro nosso, era o jogador que mais fazia diferença. Aí eu trago também o Paquetá para jogar mais no meio de campo, também começa, enfim, que era a posição dele, era o natural. Que eu me lembro dos dois, assim, muita alegria, os dois, muita alegria. O Vinícius, pô, se eu tivesse que definir o Vinícius, eu diria um sorriso, porque tá sempre sorrindo, tá sempre feliz. Tem essa maneira que eu acho que é bem Brasil de ser, né? Bem brasileira, que te contagia, tá sempre feliz. Dentro do campo, nos treinos, nos jogos, você vê que ele desfruta do que ele está fazendo. Tem essa coisa da ginga, não sei, definir direito, mas é isso, assim, sempre muito brincalhão os dois, sempre brincando muito. O Paquetá, eu tenho assim uma intimidade, sempre chamava ele de Feioso, e aí Feioso, e ele, eu Feioso, e a gente até brinca, até manda mensagem um para o outro. Eu já imaginava assim que o Vinícius pudesse atingir esse nível, não vou te dizer que eu tinha certeza, porque era um jogador muito diferente no desequilíbrio individual, muito rápido, tinha o drible muito fácil. Eu lembro que questionavam ele a questão dos gols, porque ele não definia tão bem, mas isso é uma questão de trabalhar, de desenvolver. E quando ele vai para o Real Madrid, em muitas oportunidades me perguntavam se eu achava que ele ia conseguir e tal. Eu disse: olha, eu acho que ele só precisa de tempo para se adaptar, e eu acho que foi o que ele teve. Enfim, agora está jogando até mais centralizado, mais por dentro. Enfim, teve um crescimento excepcional. Passou por muita coisa complicada, que é esse tema do racismo, e eu acho que ele respondeu de maneira fantástica, brigando pelos seus direitos, não se acuando. Vi que foram agora condenados, né? Alguns torcedores que xingaram eles. Pô, eu acho que isso faz bem não só ao Vinícius, eu acho que faz isso bem ao futebol de uma maneira geral. Fico muito contente. Eu acho que é motivo de orgulho para todos nós como tem se comportado o Vinícius, não só dentro do campo, mas também fora, né? Eu acho que é um exemplo positivo. A gente muitas vezes tem visto exemplos de jogadores aí negativos fora do campo, e eu acho que isso faz mal ao futebol de uma maneira geral, faz mal às outras gerações que estão vindo. Fico muito feliz que o Vinícius seja esse exemplo super positivo. E até indo por esse lado, comentando um pouquinho essa situação do Paquetá, cara, é um menino de ouro. O que mais gosta de fazer é jogar futebol, também se diverte dentro do campo. Eu não consigo acreditar que ele tenha nada a ver com isso. Para mim, pela maneira, pelo que eu conheço dele, pela índole que eu conheço dele, tenho convicção de que aconteceu alguma coisa no caminho, mas de que ele é inocente. Não vejo razão nenhuma para ele se envolver com nada disso. Estou torcendo muito para que as coisas se esclareçam, que ele possa ter tranquilidade para jogar, porque eu acho que é um super talento, assim como o Vinícius. Eu acho até que se não fosse essa situação, já teria dado um outro salto, que é sair da equipe que ele está para uma equipe mais protagonista, maior, e aí com condição dele expressar mais ainda todo o talento que ele tem para marcar a diferença. E agora, nesse momento, acho que ele tem que ser forte mentalmente, se blindar e fazer o que ele sabe fazer bem, que é jogar futebol. E muito feliz de ver os dois na seleção nesse nível fantástico. Acho que os dois bem. A seleção brasileira, que sempre é favorita em qualquer torneio, com esses dois ainda é muito mais favorita, porque eles podem marcar a diferença. E eu acho que o Andrei tá num processo natural, que foi um pouquinho que aconteceu com o Paquetá e com o Vinícius também, porque o Paquetá também vai para o Milan no início, não consegue ter uma arrancada no Milan, tem um período de adaptação à liga, tudo mais, a maneira mais europeia de jogar, né? Um jogo mais tático e tudo mais. Depois ele desponta na Inglaterra. E eu acho que o André está nesse processo. O André é um jogador muito inteligente. Eu acho até que a principal característica do Andrei, ou a principal virtude, né?
muito mais a maneira como ele interpreta, lê o jogo e toma as decisões, porque não é um jogador fisicamente excepcional, e não é um jogador de desequilíbrio num contra um, mas é um jogador que entende muito bem os espaços, que se movimenta bem, que entende muito bem os tempos da jogada para aparecer e fazer gol, né? Ele sempre fez isso no Vasco, chegava, tinha gol na frente, mesmo estando numa posição mais recuada. Bola Nesse aérea sentido, também, né? bola aérea, e não é um jogador alto, né? Então é isso, ele tem muito bem esse tempo da chegada. Eu acho que nesse sentido ele se assemelha um pouquinho muito ao Paulinho, que saiu do Corinthians agora, que eu também tive a oportunidade de trabalhar no início da carreira. Eu acho que o Andrei tem essa semelhança com o Paulinho, assim, de parece que eles têm um dom de saber aonde vai terminar a jogada, eles sempre estão lá para terminar e concluir. Eu acho que ele está nesse processo também, eu acho que só o que ele precisa é de tempo, e vai se adaptar e vai, pô, vai deslanchar na Europa, vai dar muita alegria aí para o clube que ele tiver defendendo e para a seleção. Em relação ao primeiro ponto, assim, senti uma receptividade muito positiva, não só, enfim, da direção, do clube, da liga, de uma maneira geral, mas até dos outros treinadores, sempre muito cordiais e tal. Eu não sei se isso é uma questão particular do México, porque aqui também tem muitos treinadores estrangeiros. Até existe uma discussão aqui no México, eu acho que um pouco parecida com o que tem acontecido no Brasil, porque hoje você tem poucos treinadores mexicanos na liga. Se eu não me engano, no torneio passado eram três ou quatro, e agora, para esse torneio, estão tendo algumas mudanças, mas acho que não vai mudar muito isso. Então, eles também têm essa discussão aqui do treinador mexicano, de valorizar e tudo mais, que é um pouquinho que a gente passa no Brasil. O que eu senti aqui em especial, e eu, de novo, eu não sei te dizer se é uma questão do México ou se é uma questão do formato da liga, de não ter decência e tudo mais, mas eu senti que existe uma clareza maior em relação aos projetos, em relação a médio e longo prazo, a construir as coisas, a entender que você vai colher os frutos ali na frente, a estruturar um pouquinho melhor isso. Eu acho que essa presença forte que a gente tem no Brasil da questão de quem cai, de quem sobe, e como isso financeiramente afeta demais os clubes, né? Existe um gap gigantesco de receita, de tudo mais. Eu acho que isso coloca uma pressão enorme sobre a direção e que aí também, na minha opinião, muitas vezes não está nem preparada para lidar com isso e acaba tomando decisões de forma equivocada, mais passional e tudo mais, né? Então eu senti isso, além da receptividade, um cuidado maior com o treinador em saber o que o treinador quer, o que ele pensa, o que ele busca para aquela equipe, em adequar mais a equipe ao que o treinador está buscando, um relacionamento mais próximo e mais próximo do que eu tenho visto no Brasil nos últimos anos, né? Em relação à passagem do Vasco, enfim, o que me fez aceitar, eu acho que até a maneira como eu acabo saindo, tudo que aconteceu no último jogo, né? A questão da torcida, aquela invasão e tudo mais, e o desgaste que gerou aquela passagem, e não me eximindo da responsabilidade, mas existiram muitas outras responsabilidades que não eram minhas e que acabaram recaindo sobre mim, né? E sobre a imagem e tudo mais. Eu sempre tive a vontade de ter uma experiência fora e eu entendi que naquele momento talvez fosse a oportunidade ideal para poder sair, para deixar um pouquinho de lado tudo que aconteceu aqueles últimos meses, o desgaste todo em relação ao cenário de Brasil e poder estar num outro ambiente, num outro contexto, numa outra atmosfera. Eu acho que as coisas nesse sentido casaram, porque as oportunidades apareceram e eu tinha essa vontade. E aí encarei esse desafio de frente, mas tenho sim vontade de voltar a trabalhar no Brasil, é o meu país, é a minha casa. Eu entendo que tenho condições de fazer ótimos trabalhos, como já fiz, na minha opinião, no Flamengo. A gente liderou boa parte do campeonato, no Bragantino, enfim, tive bons e acho que tenho condições de voltar para o Brasil e fazer um grande trabalho, ou ver quais são as portas que se vão abrir aqui para mim, né? Uma coisa que tem sido muito bacana aqui na Liga do México como eu disse para vocês, como tem muitos treinadores de muitas partes do mundo,
a variabilidade de propostas táticas, de jogo, de equipes, tem uma diversidade muito grande. Isso tem sido algo muito bom para o meu crescimento, o meu desenvolvimento como profissional, ter que enfrentar diferentes formas de jogar. Então, você tem o Pachuca, que foi campeão agora da CONCACAF Champions, um time que é muito direto, muito intenso, muito agressivo, é bola no ponta e um contra um e cruzamento, e te sufoca o jogo inteiro. E aí você tem outras propostas, como é do Cruz Azul, como é do Toluca, de equipes que é posse de bola e te dominam e saem jogando curto e tentam ter paciência para entrar numa defesa mais fechada. E você tem que, enfim, ir se equilibrando entre essas coisas todas, semana a semana. Então, nesse sentido, do ponto de vista tático, também tem sido uma oportunidade muito bacana de aprender, de ver, de observar e ter que se preparar para enfrentar essas diferentes possibilidades aí. A dificuldade, ela sempre existiu. é, Isso condicionou bastante o trabalho, condicionou de forma determinante, porque existiu uma expectativa em um dado momento que não coincidia com o que era possível. Eu acho que você colocou bem, eu nunca externei isso, não me arrependo, porque eu acho que era o meu papel, não era o meu papel ficar jogando no ventilador, que estava errado ou não, era tentar encontrar soluções. Eu sei que paguei um preço por isso, porque muitas vezes eu dei a cara e não externei os problemas que tinha, e aí o meu rosto foi o que ficou estampado, né, como responsável por tudo. É, mas eu acho que isso é função do líder também, e eu fiz isso muito mais vezes em relação a proteger o elenco, em tentar não expor o elenco, porque a mudança que era necessária naquele momento de um elenco que vinha de uma Série B, né, e que vinha com muitas dificuldades numa Série B, para uma exigência de Série A e para aquilo que se esperava do Vasco, pela grandeza que tem o clube, e volto a repetir, é um clube enorme, é dos maiores clubes do Brasil, tem uma torcida maravilhosa, apaixonada, que dá espetáculo toda vez que lota São Januário, toda vez que lota o Maracanã. É um clube gigantesco, mas que vinha num processo de muitos anos de dificuldade, né? E isso é uma coisa que às vezes, não sei se a palavra é que me incomoda, mas eu fico um pouco perplexo, como muitas vezes as pessoas querem atacar aqueles que estão tentando corrigir, fazer as coisas, né? E não olham para esse monte de gente que fez um monte de coisa errada nos últimos anos e que levou o Vasco a essa situação que não merece estar. Essas pessoas parecem que passam impune e quem está tentando fazer as coisas, que eu entendo que a vidraça ali na hora está tomando a pedrada, né? É, mas, enfim, condicionou bastante e volto a dizer, eu, na função que tinha de líder, de ser a cara, tinha que respaldar e proteger o elenco. E o meu papel não era ficar jogando para fora as coisas que estavam erradas ou não. Fiz isso até o final, sei que paguei um preço por isso, mas entendo que era o meu papel. Acho que o Paulo também pagou um preço por isso, ele tem as responsabilidades dele, eu tenho as minhas. Mas está cada vez mais evidente, está cada vez mais claro que, embora a gente tivesse as nossas responsabilidades, não éramos nós o problema, né? E não acho que uma pessoa seja o problema do Vasco, ou que sejam duas ou três. Eu acho que o Vasco está num processo. Fico triste com o que está passando com essa questão da 777. Não vou defender ninguém. Acho que as denúncias todas têm que ser apuradas aí. E digo que fico triste porque, de repente, o que era a solução está só ajudando a aumentar o problema, né? Porque não foi capaz de fazer as coisas da maneira que tinha que ser feito. É, Desejo ao Pedrinho aí que muita sorte e sucesso, que ele possa organizar as coisas, se é ele que vai ser o responsável agora, porque eu entendo que ainda tem uma batalha jurídica aí, né, que vai correr e tudo mais. E eu acho que isso só vai alongar e dificultar mais esse processo do Vasco dessa reconstrução, de voltar a ser o clube que a gente sabe que é, de brigar lá em cima, de brigar pelos títulos, de voltar. Não digo voltar a ser o que a torcida espera, porque eu acho que a torcida tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos de continuar apoiando, de continuar dando força ao clube mesmo nas dificuldades, né? E aí, quando eu digo torcida, é importante fazer a separação entre aqueles que apoiam, que vão, que no estádio e tal,
e os vândalos que a gente sabe que são os que cometem as violências nos estádios, que, né, atacam os jogadores e tudo mais, porque esses para mim não são torcida, esses são marginais, deveriam ser tratados assim pela justiça brasileira e pelo futebol brasileiro. Qual